Ela foi uma mulher extremamente bela e conquistou o coração de ninguém mais, ninguém menos do que o rei Davi, fazendo-o fazer até mesmo loucuras por ela. Qual o seu nome? Batseba. Neste vídeo eu quero falar a respeito dessa mulher que é muito pouco comentada aqui no YouTube. Afinal de contas, quem foi Batseba ou Batsabá? Nesse vídeo em especial, eu quero falar a respeito da origem e da história dessa mulher misteriosa dos textos sagrados. Essa mulher que se envolveu com o rei Davi fez com que Davi fizesse loucuras por ela. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e fiquem com mais um vídeo do canal. Batseba. Em hebraico se diz Bat-sheba, que significa filha do juramento. Batseba foi uma rainha consorte israelita. De acordo com a Bíblia hebraico-aramaica, ela era a esposa de Urias, o hitita, e mais tarde se tornou a mulher e esposa do rei Davi, com quem ele teve todos os seus 5 filhos. Seus status como mãe de Salomão, que sucedeu Davi como monarca, fez dela a Giberá, isto é, a poderosa de Israel. Ela é mais conhecida por sua aparição no livro de Samuel, que conta como ela foi convocada pelos mensageiros reais do rei Davi depois que ele testemunhou seu banho e a desejou. Davi manda matar Urias e então se casa com Batseba, incorrendo na ira do próprio Deus contra Davi, que mata o primeiro filho do casal na infância, antes de mergulhar a casa de Davi no caos e na angústia. O relato bíblico a respeito de Batseba. Batseba era filha de um homem chamado Eliã, de acordo com 2 Samuel, capítulo 11, verso 3. E também o chamado também de Amiel em 1 Crônicas, no capítulo 3, verso 5, que é basicamente o mesmo nome que Eliã. Eliã é mencionado em 2 Samuel, capítulo 23, verso 34, como sendo filho de Aitofel, o Gilonita, ou aquele que é habitante de Giló, uma região da tribo de Judá. Batseba era a esposa, primeiramente, de um homem heteu, um homem que não era israelita, apesar dela ser de origem israelita da tribo de Judá. Ela era casada com um homem heteu chamado Urias. Apesar de Urias ser um homem heteu, um homem de origem cananeia, ele servia o Deus Todo-Poderoso. As interações iniciais entre Davi com Batseba são descritas em 2 Samuel, no capítulo 11, enquanto Davi, o rei Davi, caminhava no telhado de seu palácio. Davi então vê uma bela mulher se banhando, isto é, se lavando. Ele pergunta sobre ela, descobrindo sua identidade como esposa de Urias. Ainda desejando-a, Davi mais tarde acaba tendo relações íntimas com Batseba e a engravidando. Davi então acabou cometendo adultério, se deitando com uma mulher casada, uma mulher que era casada com um de seus soldados. Enquanto o exército estava em campanha, Davi convocou Urias na esperança de que Urias se deitasse com Batseba numa tentativa, por assim dizer, absurda de tentar fazer com que Batseba não fosse punida e também ele não fosse punido com as leis de Israel. Porém, Urias não queria desconsiderar as regras que se aplicavam aos guerreiros em campanha, preferindo permanecer com as tropas do palácio em vez de dormir em sua própria cama. Após repetidas tentativas de convencer Urias a dormir com sua esposa falharem, Davi basicamente deu a ordem ao seu general Joabe para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, da guerra, onde ele estaria em perigo muito maior. Além disso, Davi fez o próprio Urias levar essa mensagem de volta ao exército. Urias foi finalmente morto durante o cerco de Rabá,
e Batseba chorou por ele. Então Davi a fez sua esposa, levando-a para sua casa, onde ela deu à luz a seu filho. Porém, o que o rei Davi não sabia é que as suas ações desagradaram muito ao seu Deus. As ações do rei Davi desagradaram ao Deus de Israel, que enviou o profeta Natã para repreender o rei. O profeta Natã, o sucessor do profeta Samuel, ao relatar uma espécie de parábola descrevendo um homem rico que levou o cordeiro de seu vizinho pobre, ele incitou a justa ira do rei. E Natã então fez uma analogia do caso diretamente às ações de Davi em relação a Batseba. O profeta Natã declarou que Deus puniria a casa de Davi pelo assassinato de Urias, servo do Deus de Israel, e pelo sequestro de sua esposa. Em troca, ele deixaria alguém próximo a Davi a prender todas as esposas de Davi e fazê-lo deitar-se com elas, em plena luz do dia, para todos verem. Davi imediatamente confessou seus pecados, expressando sincero arrependimento. Pouco depois do nascimento do primeiro filho de Batseba com Davi, Deus o atingiu com uma doença grave. Davi implorou a Deus para poupar seu filho, jejuando e passando as noites deitado em saco no chão. Mas depois de 7 dias, a criança faleceu. Davi aceitou isso como seu castigo e então foi à casa de Deus para adorá-lo. Muito tempo depois, Davi e Batseba, já casados, um bom tempo depois, eles teriam mais tarde um outro filho, e este filho era Salomão, o rei Salomão. Nós sabemos que na velhice do rei Davi, Batseba garantiu a sucessão de seu filho Salomão ao trono de Israel, ao invés dos outros filhos sobreviventes mais velhos do rei Davi, com outras esposas. A profecia do profeta Natã, sucessor do profeta Samuel, se cumpriu anos depois na vida de Davi, quando outro filho de Davi, o tão amado Absalão, liderou uma insurreição que mergulhou todo o reino de Israel em uma guerra civil. Para manifestar sua reivindicação como novo rei, Absalão então teve relações íntimas em público com 10 das concubinas de seu pai, o rei Davi. Isso está descrito em 2 Samuel, no capítulo 16. É considerado uma retribuição divina direta e 10 vezes maior por Davi ter tomado uma mulher casada de outro homem e ter cometido adultério com ela e depois ter cometido homicídio. Ele matou uma pessoa além de já ter adulterado, ou seja, não foi apenas um erro, não foi apenas um pecado, mas outro pecado. Além de adulterar com a mulher de outro homem, ele também matou este mesmo homem. O rei Davi e Batseba não tiveram apenas Salomão como filho, mas também tiveram outros filhos, como por exemplo, eles tiveram também Simeia, Sobate e também um outro filho chamado pelo nome de Natã, inclusive uma homenagem ao profeta que acusara o erro de Davi. Davi basicamente colocou o nome de um de seus filhos com Batseba, aí com o nome do profeta que o acusou em homenagem a esse profeta, demonstrando ali então que ele se arrependera verdadeiramente. Uma curiosidade interessante a respeito da benevolência de Deus para com o arrependimento do rei Davi é que o Messias, isto é, Jesus Cristo, veio da linhagem de Davi com Batseba e não com outra mulher ali de Davi, mas sim de Batseba. Aí você pode estar aí pensando, provavelmente foi Salomão, mas a resposta é não. Na verdade veio de Natã, sim, o mesmo nome do profeta que o acusara, sim. O Senhor Jesus Cristo era descendente de Batseba e Davi, pelo filho de Batseba e Davi chamado pelo nome de Natã. Mais precisamente, Maria era descendente direta de Natã. Agora falando a respeito de algumas curiosidades a respeito de Batseba. Batseba era uma mulher da tribo de Judá. Sim, Batseba era uma mulher da tribo de Judá. Existem algumas pessoas aí dizendo que Batseba era uma mulher de origem cananeia, mas isso não reflete o texto bíblico. Por quê? Porque o pai
de Batseba e também o avô de Batseba eram guilonitas, isto é, eram da região da tribo de Judá. Eles eram de uma das terras da tribo de Judá e serviam aí ao rei Davi, eles eram israelitas. Alguns vão dizer que Batseba, Eliã, seu pai, e seu avô Aitofel, na verdade, eram de origem eteia. Eles faziam parte de uma das tribos cananeias e não eram ali israelitas da tribo de Judá. Mas, na verdade, isso não passa de uma mentira. Eles se baseiam totalmente em Urias, por conta de Urias sim ser uma pessoa de origem cananeia da tribo dos heteus. Mas no caso de Batseba e no caso também de seu pai Eliã e seu avô Aitofel, na verdade eles eram judeus da tribo de Judá. Urias era um homem de origem cananeia sim, porém ele era um homem converso no Deus de Israel, tanto é que foi vingado e muito bem vingado aí pelo próprio Deus. Agora falando a respeito do avô de Batseba, Aitofel. Aitofel era um homem natural de Giló, ele era um homem guilonita, isto é, um homem das colinas de Judá, segundo Samuel no capítulo 15, verso 12. Ele era pai de um dos poderosos guerreiros do rei Davi, chamado Eliã, e possivelmente avô aí de Batseba. Como o conselheiro pessoal de Davi, o conselho sagaz de Aitofel era avaliado como se fosse a palavra direta de Deus. Isso está descrito em 2 Samuel 16, verso 23. Mais tarde, este companheiro, antes um companheiro íntimo do rei Davi, ele acabou basicamente traindo o rei Davi, impulsionado pelas últimas coisas que aconteceram com sua neta e o rei Davi. O texto bíblico vai nos dizer que a principal cabeça por detrás da rebelião do filho Absalão de Davi contra o rei Davi foi por conta aí das artimanhas de Aitofel. O ato traiçoeiro de Aitofel é lembrado no texto de Salmos, no capítulo 55, do verso 12 ao verso 14. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês conheciam a respeito desta mulher? Batseba, a preferida do rei Davi, a paixão proibida do rei de Israel? Comentem aqui nos comentários se vocês conheciam a respeito dela. Um abraço e até o próximo vídeo.